Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos ver o resumo completo do Monday Night Raw do dia 21 de julho de 2025. Um show que foi muito bom, tivemos lutas muito interessantes e tivemos envolvimento da galera do topo da companhia e luta marcada para o SummerSlam. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu no Monday Night Raw dessa segunda-feira, então não deixe de ver esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a se manter atualizado até chegar ao SummerSlam, que vai acontecer daqui a 2 semanas. Mas antes de assistir o vídeo, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para que você ajude o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seu hype e assistindo todos os nossos vídeos para que você possa continuar a ajudar o nosso canal a ser divulgado pelo YouTube, beleza? Então vamos para o nosso review, já vamos começando aqui de forma muito interessante. Assim, o show ele teve uma história que correu ao longo do episódio, que foi a história do Dominic ter que passar pelo médico, né? O Dominic que estava com atestado médico, ele precisava passar pelos médicos para ser liberado ou não para lutar no SummerSlam, defendendo o campeonato intercontinental contra o AJ Styles. E durante o show, o AJ Styles ficou se fantasiando e perseguindo o Dominic para tentar forçar ele a fazer esse exame, né? Logo no começo, o Judgment Day entrou na arena, né? Vieram com o carro, ele foi dar a chave do carro para o valet estacionar o carro, e o valet era ninguém mais, ninguém menos do que o AJ Styles, e o Dominic ficou desesperado e saiu correndo. Então, ao longo do show, iriam ter esses encontros aí, novamente o AJ Styles sempre se fantasiando e perseguindo o Dominic, como é que ele tem feito há alguns dias, algumas semanas. Depois disso, a gente teve o CM Punk. O CM Punk ele veio para o ringue para poder falar no microfone sobre a luta que ele vai ter contra o Gunther no SummerSlam. Ele, obviamente, foi recebido muito bem pelo público. Ele entrou no ringue, levantou o microfone no ar, e aí ele disse que ele estava feliz por estar ali. Ele comentou que as distrações ficaram de lado, que agora ele pode focar no objetivo de ser campeão mundial peso pesado. Disse que venceu a luta Gauntlet na semana passada para conquistar uma chance pelo título do Gunther. Ele disse que o Gunther é um dos melhores do mundo, que ele está ansioso para enfrentar. Porém, apesar de ele não prometer uma vitória, ele promete que vai dar tudo de si no ringue, que não vai desistir. E ele menciona que, apesar do Gunther ter sido campeão intercontinental por 666 dias e estar no segundo reinado como campeão dos pesos pesados, e ele só ter tido 2 semanas para se preparar para esse monstro, ele vem se preparando para esse momento a vida inteira. E ele vai estar pronto porque ele é CM Punk, né? Então, ele não é mais um desafiante, ele é o melhor do mundo e por isso ele está certo que terá condições de enfrentar o Gunther. Enquanto ele fala isso, o Gunther interrompe a conversa, ele vem para o ringue e aí ele encara o CM Punk, ele tenta falar várias vezes e o público não deixa. E aí ele chega e fala: olha, eu não estou aqui para insultar você, Punk. Nós temos algumas semelhanças, nós dois não viemos aqui para fazer amigos, mas sim para conquistar campeonatos, fazer dinheiro. Que o Punk tem um ego enorme, assim como ele, mas que o ego do Gunther é justificado por conta de tudo que ele é e pelo que ele tem feito na companhia. No entanto, ele diz que não se trata do que as pessoas pensam, porque isso não tem valor, então ele fala que, basicamente esculhambando com a plateia, porque fica ovacionando o Punk o tempo inteiro. Ele diz que ele, Gunther, é o melhor do mundo porque ele tem o campeonato mundial dos pesos pesados e ele está focado no que vai acontecer, no que acontece depois que o sino toca. Quando isso acontecer, ele vai fazer o Punk se arrepender de ter entrado no ringue, promete que vai empurrá-lo, dominá-lo e vai fazer o Punk acordar olhando para as luzes e percebendo que ele nunca mais será campeão mundial e jamais será o melhor do mundo novamente. E aí o Gunther termina dizendo que pelo menos o Punk ainda terá os fãs gritando o nome dele pelo resto da vida. Bom, foi um segmento interessante. Nós não tivemos um ataque de um sobre o outro, nós não tivemos uma, um rebutal, nós não tivemos uma réplica do Punk em cima dessa fala do Gunther, mas foi uma promo interessante dos dois para abrir o show e hypando a luta que eles vão ter no SummerSlam. Eu estou bem hypado para essa luta. Eu confesso que eu ainda estou meio indeciso de saber quem é que vai vencer. Isso ainda depende se a contusão do Seth Rollins é verídica ou não.
mas eu acho que a gente tem um potencial para uma boa luta aqui, né? É claro que o Seth não, o Punk vai ter que dar umas descansadas na luta, porque ele cansa rápido hoje em dia, mas eu acho que o Gunther tem condições de dar uma carregada nessa luta. Vamos ver se realmente vai ser uma luta boa. Depois disso, nós tivemos um segmento. A Stephanie Vaquer estava sendo entrevistada nos bastidores pelo Byron Saxon sobre a Chelsea Green e a Secret Service, e a Naomi veio e interrompeu a entrevista. Eu acho muito engraçada essa história, né? Dos entrevistadores aparecerem, fazerem a pergunta, alguém interromper e eles ficarem pagando de idiotas. Mas enfim, a Naomi, ela aparece, interrompe a entrevista, fala que depois de vencer o SummerSlam, ela vai enfrentar a Stephanie no Clash in Paris. A Stephanie fala que se a Naomi sobreviver até lá, ela vai encarar a Naomi. E aí a Naomi, ela chega e fala, lembra que ela vai enfrentar a Io Sky no SummerSlam, e aí ela lembra que quando a Stephanie enfrentou a Io Sky no passado, a Io tratou ela como um cachorrinho na coleira e diz que se fosse ela, Naomi, não deixaria isso passar, não deixaria isso ficar barato. Lembrando que quando passou a WrestleMania, a primeira luta da Io Sky como campeã foi enfrentar a Stephanie Vaquer, que era campeã da NXT. E elas tiveram um lutão no Monday Night Raw, que acabou sendo interrompido pela Roxanne Perez e pela Julia. A luta nunca acabou. Então a Naomi, ela finaliza dizendo que haverá em Paris e sai com aquela risada maléfica, mas ela botou uma caraminhola na cabeça da Stephanie Vaquer, que foi bem interessante. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, que foi a luta entre o Rusev e o Sheamus, e foi uma revanche da luta que eles fizeram há algumas semanas atrás, há 3 semanas atrás, onde o Rusev puxou o Sheamus no turnbuckle, no ferro do turnbuckle, acertando o externo dele, e depois aplicando um Mashka Kick, né, um chute mática que ele está chamando, para poder fazer o pinfall. E essa luta, cara, de novo eles trouxeram brilhantismo pro ringue, né? O Sheamus voando da terceira corda para cima do Rusev no chão, e aqui foi interessante porque o Rusev, o Rusev não, o Sheamus, né? O Sheamus, ele perdeu o equilíbrio, caiu de volta pro ringue, depois ele subiu de novo e se jogou para cima do Rusev, né? E aí ele fez assim, porque realmente a parada poderia ter sido séria, né? O Sheamus poderia ter caído para fora do ringue, para trás, né? Poderia ter se machucado todo. Mas enfim, o Rusev sempre usando de golpes, de força, dando uma roubada, tal. O Sheamus aplicando também os seus golpes com força. No final da luta, o Rusev tenta tirar a almofada do turnbuckle de novo. O Sheamus bloqueia, né? Quando o Rusev vai jogar o Sheamus no ferro do turnbuckle, que é o ferro que sustenta as cordas, o Sheamus bloqueou e mandou o Rusev de cabeça nesse ferro. O juiz viu, ele vai tentar remontar o turnbuckle, vai tentar remontar a almofada. O Rusev pega o shillelagh, né, que é esse bastão aqui, esse cajado que o Sheamus traz para o ringue. E aí ele tenta atacar o Sheamus com o shillelagh. Só que quando ele vai para cima do Sheamus, o Sheamus acerta um brogue kick do nada e vai pro pinfall, sendo que o juiz demora pra caramba para poder se tocar do que estava acontecendo no ringue. O Sheamus teve que fazer um pinfall de uns 5 ou 6 segundos no Rusev, que acabou deixando o Rusev meio mal nessa história. Mas enfim, vitória do Sheamus, uma luta de 15 minutos. Eu vou dar 3,5 estrelas para essa luta, porque foi uma boa luta. Podia ter sido um pouco melhor. Eu acho que a primeira luta deles foi um pouco melhor, porque teve um pouco mais de tempo. Mas empatou o score entre eles, está 1-1, e eu acredito que essa luta agora vai para um terceiro round, possivelmente no SummerSlam, com alguma estipulação. Vamos ver o que vai acontecer, mas assim, Sheamus e Rusev no ringue, eu sempre chipo, porque sempre sai coisa boa. Depois disso, nós tivemos uma entrevista que o grande americano estava dando em espanhol, né? E o pessoal falando assim, cara, o Mark Henry, né? Ele tá falando muito bem o espanhol, né? É muito interessante. E se os boatos se confirmarem de que é o Ludwig Kaiser que tá ali debaixo da máscara, é mais interessante ainda, né? Porque ele fala alemão e fala inglês, então ele não sabia que ele falava espanhol também, né? Mas enfim, o Dragon Lee chega, fala que ele tá desrespeitando a luta livre. Aí o grande americano fala com o Dragon Lee, fala que ele é um lixo em espanhol, ele usou um termo, e aí uma pessoa que estava no chat traduziu e falou, não, isso significa lixo e tal. E aí os dois começaram a brigar, o que iria preparar o terreno para o que viria depois no show. E enquanto isso, depois nós tivemos uma situação em que a Bayley e a Lyra Valkyria estavam conversando nos bastidores sobre a luta pelo campeonato mundial de duplas femininas, porque
Antes do show, havia sido anunciado pelo Adam Pearce que a Bayley e a Lyra iriam enfrentar a Roxane Perez e a Raquel Rodrigues pelo título de duplas. E eu pensei assim, cara, da onde eles tiram essas coisas assim? Por quê? Né? Mas a justificativa foi que o Adam Pearce nas mídias sociais disse que era porque essa era a chance que a Bayley queria na WrestleMania e ela teve isso privada dela. Então, o Adam Pearce estava restaurando a Bayley a chance de lutar pelo título de duplas. Só que dessa vez o relacionamento dela com a Lyra tá zoado, né? E aí a Lyra veio discutir com ela por que ela pediu essa luta. A Bayley respondeu que é porque elas não conseguiram formar a equipe na WrestleMania, porque ela foi atacada pela Becky Lynch, e agora seria a oportunidade perfeita. A Lyra lembra que venceu a Bayley na semana passada e notou que ela não parecia incomodada com isso, e a Bayley diz que estava animada com a luta, demonstrando espírito esportivo e foco no presente. Né? E aqui é muito engraçado, porque é tão estranho essa história, né? A Bayley com esse comportamento assim, esquecendo do que aconteceu na semana passada. E das duas, uma, né? Ou a Bayley vai virar Rio, ou eles vão fazer a Bayley parecer, sei lá, uma completa idiota, né? Porque não faz muito sentido isso. Né? Aí a gente tava apostando num heel turn da Lyra Valkyria, daqui a pouco, se duvidar, vai ser a Bayley que vai fazer um heel turn e vai impedir. Eu acho que a Bayley vai impedir a Lyra de ganhar o título intercontinental no SummerSlam e o título vai ficar com a Becky Lynch, tá? Sinceramente. E aí pode sacramentar um heel turn da Bayley. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita gente apostando, na verdade, num heel turn da Lyra, mas a gente tem que ver como é que essa história vai continuar. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite. Foi uma luta pelo posto desafiante número 1 ao título de duplas do Raw, né, que é o Campeonato Mundial de Duplas, entre o New Day, a LWO e a American Made. Quando essas três duplas foram anunciadas e elas entraram no ringue, a primeira coisa que eu pensei foi: a LWO tá na luta para receber o pinfall. Foi isso que veio na minha cabeça, tá? A lógica na minha cabeça foi essa. Mal podia esperar pelo que iria acontecer na luta, né? Porque a luta foi muito boa, né? No começo, a American Made utilizando muito golpes de força e impacto para poder enfrentar os seus adversários. Esse suplex duplo do Julius Creed no New Day foi sensacional. Nós também tivemos essa cadeira elétrica do New Day, onde o Xavier Woods ele joga o Kofi Kingston para trás num movimento de moonsault e ele acerta o adversário, né? Aqui no caso o Cruz del Toro. Também tivemos um corkscrew plancha do Cruz del Toro para cima da American Made, do lado de fora do ringue, e vocês vão ver a carinha de um cidadão aqui, né? El Grande Americano. O El Grande Americano, pouco antes, ele entrou e começou a atacar o Dragon Lee. Eles se envolveram numa confusão com o Dragon Lee. E essa confusão, ela, assim, tiveram muitas interferências. A Ivy Nile, o nosso queridíssimo NPC, participou, empurrando o Joaquim Wilde, que estava na terceira corda. O Dragon Lee atacou o Julius com super kick. Aí a Grande Americana apareceu e atacou o Dragon Lee com socos. O Cruz del Toro mandou aquele corkscrew plancha nos Creeds. No ringue, o New Day pegou o Joaquim Wilde para fazer o finalizador deles, onde o Xavier Woods pula da terceira corda num stomp duplo, enquanto o Kofi Kingston segura o adversário no joelho. Só que o Joaquim Wilde ele escapou disso, o Xavier Woods caiu de pé no ringue, ele jogou o Xavier Woods para fora do ringue, e aí ele foi e fez um rolamento da morte no Kofi Kingston para o pinfall. E para a surpresa de todos, a LWO, sem build nenhuma, venceu a luta e irá disputar o título do Campeonato Mundial de Duplas contra o Judgment Day. Essa luta vai acontecer na semana que vem, no Monday Night Raw, antes do SummerSlam. Então já me denota que o cenário do Campeonato Mundial de Duplas não será representado no SummerSlam. Enfim, a luta teve 10 minutos. Eu dou 3 estrelas e 25, ou seja, 3 estrelas e um quarto para a luta. Foi uma boa luta com uma vitória surpreendente, até a gente lembrar que a LWO era a única dupla face da luta, né? E aí é que eu me toquei. Na hora do show eu fiz uma cara de espanto, né? Meu Deus do céu, a LWO venceu. Mas aí depois eu parei para pensar e me toquei, que na verdade a LWO era a única dupla face da luta. Os Creeds e o New Day são heels, e o Judgment Day são heels, né? Então faz sentido numa luta de setup ali, para manter o título ativo do Judgment Day, botar uma dupla face para enfrentar. E aí entraram
a LWO, e a gente vai ver essa luta na semana que vem. Provavelmente o Judgment Day vai manter o seu título. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores das Kabuki Warriors falando com a Io Sky, né? As Kabuki Warriors falando que vão ser campeãs de duplas, e elas falando que a Io Sky vai se manter como campeã de simples, campeã mundial e tudo mais. Aí elas falam, manda um abraço para a Rhea Ripley, sua amiga e tal. E aí eu acho esse negócio meio estranho, assim, como assim amiga, né? Só que aí depois aparece a Stephanie Vacan no quadro e ela diz o seguinte, ela fala que lembra da luta que elas tiveram no Monday Night Raw antigo, né? E aí eu falo que ela já tinha a Stephanie Vacan derrotada naquela ocasião. E a Stephanie falou que elas não precisam esperar até o Clash in Paris, né? Lembrando que a Stephanie Vacan, ela tem o direito de enfrentar a campeã no Clash in Paris, né? Vai ser a campeã da Brand, tinha muita gente que estava com dúvida disso, se ia ser no Raw, no SmackDown. A Stephanie vai enfrentar a campeã do Raw, isso ficou confirmado hoje. E aí ela desafia, na verdade, a Io Sky para uma luta hoje, né? Uma luta mais cedo. E aí a Io sugere que elas resolvam isso hoje, ou ontem, né? Em Houston. E aí a Stephanie aceita o desafio, oficializando a luta. Então a gente teria Io Sky versus Stephanie Vacan 2 no Monday Night Raw. Depois disso, nós tivemos desenrolar da história do Dominic Mysterio, né, com o Adam Pearce nos bastidores, né, que o Adam Pearce manda o Dominic ir no departamento médico para ser liberado. O Dominic ainda fica enrolando, falando que ele tem que apoiar a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez. E aí o AJ Styles aparece vestido como zelador, ele tá passando um pano úmido no chão, né, continuando a perseguição com o Dominic. E aí depois disso nós tivemos essa interação aí, essa continuação da interação do Grayson Waller com o New Day, né? Porque o New Day, eles estavam conversando entre eles e falam que eles são a melhor dupla de todos os tempos, mas precisam de alguma vantagem para poder se manter no topo, né? Eles reclamaram, eles não tiveram essa ajuda na luta contra a LWO, que teve o Dragon Lee, e contra a American Made, que teve a Ivy Nile. E aí o Grayson Waller chega, diz que ele tá livre da situação dele com o Austin Theory. Ele diz que o Austin Theory tá lesionado. Isso é surpreendente, porque o Theory lutou no Main Event na semana passada. Aliás, minto, na semana passada não. Esta semana, tá? O Main Event dessa semana, o Austin Theory, ele lutou. E aí ele diz que ele agora é um... Aliás, minto, foi no Main Event da semana passada. Foi no Main Event do dia 19, que foi ao ar no dia 19. Então, eles botam o Main Event no canal do YouTube da WWE, vocês conseguem ver. Inclusive, a luta do Austin Theory foi contra o Grande Americano, e o Grande Americano ganhou com a plaquinha na cabeça. Então, o Grayson Waller, ele chega e diz, olha, eu tô livre porque o Austin Theory tá machucado, me separaram da dupla, eu sou um agente livre, eu posso ser o Big G do New Day, né? Porque aí, lembrando, o Big E, né, que era o antigo aliado deles, ele fala, eu posso ser o Big G e eu vou pegar o carro para encontrar vocês no estacionamento. E aí o Kofi e o Xavier ficam olhando, meio confusos, sem entender o que o Grayson Waller quis dizer com aquilo. Bom, já estava na cara já há algum tempo que eles estavam querendo colar o Grayson Waller no New Day. Eu particularmente gosto muito do Grayson Waller, eu só não sei se eu gosto dele nesse papel. Eu acho que essa vaga de terceiro membro do New Day poderia ir para um outro lutador. Existem muitos lutadores na NXT que poderiam subir, poderiam ocupar essa vaga. Os que me lembram mais possibilidades para entrar aí seria o Trick Williams ou o Devon Evans, né? Com o Jasper Troy, que eu acho que não está pronto, né? Ele acabou de subir da LFG, e o Obafemi, que o Obafemi eu acho que não se encaixa muito aí, né? Que eu acho que ele é muito grande, né? Sei lá, eu acho que ele não precisa colar no New Day para poder crescer. Já o Trick Williams eu acho que seria perfeito. Então, vamos ver o que a WWE vai fazer com essa história aí de novamente o New Day estar procurando ali uma terceira roda para o grupo. Depois disso, nós tivemos a Becky Lynch. Becky Lynch, ela veio para o ringue, né, para poder falar sobre a sua luta contra a Lyra Valkyria. A primeira coisa que ela falou, ela reclamou das vaias do público, dizendo que ela não precisava estar ali, que ela podia estar em Nova York para a estreia do filme que ela participou, Happy Gilmore 2. Mas essa estreia o tapete vermelho foi em Nova York, mas ela estava ali em Houston para poder aparecer para o público. Ela fala que no Evolution ela conseguiu a vitória mais esperta de todos os tempos, e ela afirma que venceu e segurou todas as adversárias, mantendo elas abaixo dela, mas pelo menos ela foi honesta sobre isso, que ela iria fazer isso, iria segurar todas as adversárias para baixo. E
E aí ela acusa a Lyra Valkyria de estar monopolizando as oportunidades em torno do título e questionou quanta ganância a Lyra poderia ter. E aí ela, sarcasticamente, ela pergunta assim, quem precisa de 2 títulos? E aí a gente lembra, bom, a Becky ganhou 2 títulos na WrestleMania 35, né? E aí a Becky, ela lembra que ela já foi, mas no caso dela foi diferente, ela foi uma questão assim, que foi revolucionária, enquanto que a Lara está sendo egoísta, porque ela tem uma disputa pelo campeonato intercontinental e agora vai ter uma disputa pelo campeonato de duplas. E aí a Becky então desafia a Lyra Valkyria para aparecer, a Lyra vem pro ringue, ela encara a Becky, e aí a Becky ela propõe o seguinte, como elas estão empatadas em 1-1 em lutas individuais, e ela diz que ela traz o melhor da Lyra à tona, ela impõe uma condição, a mesma condição que a Lyra impôs para Becky. Se a Lyra perder no SummerSlam, ela nunca mais poderá desafiar a Becky Lynch pelo título intercontinental. A Lyra aceita, mas ela fala que ela também quer uma estipulação. Ela diz que a luta não vai ter count-out e não vai ter desclassificação. Então é a terceira luta do SummerSlam que vai ter alguma estipulação do tipo. Porque a luta do Cody Rhodes com o John Cena também vai ser uma street fight, uma briga de rua. E você vai ter a história do Solo Sikoa e o Jacob Fatu numa jaula, né? A Becky concorda. A Lyra então diz que vai ver a Becky no SummerSlam, mas a Becky, antes da Lyra ir embora, a Becky ela exige respeito pelo título e por ela mesma e estende a mão para a Lyra apertar. Né? A Lyra vai apertar. No que ela faz isso, a Becky puxa a Lyra para aplicar um Manhandle Slam, a Lyra inverte e ela aplica o Manhandle Slam na própria Becky, jogando a Becky no chão e saindo por cima no segmento. Então, toda essa interação foi legal. Novamente, a WWE empurrando a Lyra Valkyria. É muito engraçado que as pessoas não estão reclamando que a Lyra Valkyria é forçada, as pessoas reclamam muito da Rhea Ripley, mas se você for parar para pensar, a Lyra Valkyria, desde o começo do ano, a WWE está forçando bem forte. A grande questão é que a Lyra, o pessoal não está pegando no pé porque ela está ali sendo forçada no cenário intercontinental e não no campeonato mundial, como é o caso da Rhea Ripley, porque a Rhea Ripley acaba tomando um spot de lutadoras que o pessoal daqui tem como favoritas, né? Então, estamos falando de Io Sky, de Asuka, de Bayley, de uma Nikki Bella, que o pessoal acha que tem que estar no cenário do campeonato mundial. E como ali no Intercontinental essa galera não está nesse nível, aí a galera não reclama tanto da Lyra Valkyria. Mas enfim, depois que a Lyra Valkyria despachou a Becky Lynch, veio o Judgment Day, né, a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez, para a luta pelo campeonato de duplas. E foi uma luta bem interessante, né? A Bayley também entrou, né, para poder fazer essa luta com a Lyra Valkyria. E, cara, no começo da luta, a Lyra Valkyria apanhou pra caramba, tanto a Roxanne Perez quanto a Raquel Rodrigues alvejando o braço e o ombro da Lyra. Depois ela eventualmente consegue fazer hot tag, e aí a Bayley veio, né, com bastante violência e saltando do alto da corda para cima da Roxanne Perez. Pro final da luta, o Dominic, que estava ali junto com as meninas do Judgment Day, atrapalhando, como sempre, a luta, a Lyra Valkyria foi para cima dele, e aí, por trás, veio a Raquel Rodrigues para dar um big boot na Lyra. A Lyra evitou e ela acabou acertando o Dominic. E aí, o mais engraçado é que o Dominic, que tomou um chute na cara e pegou bem de raspão, começou a reclamar das costelas. E aí, né, aquela coisa, chama o médico para poder avaliar o Dominic, todo mundo falando, pô, chama o médico para avaliar se ele tá bem, né? Beleza, apareceu uma médica, a médica começou a avaliar o Dominic, uma mão apareceu assim de lado no enquadramento da câmera, e quando a gente vê era ninguém mais, ninguém menos do que AJ Styles, fantasiado de médico. E aí, cara, ele começa a fazer, cara, não sei, acho que não dá pra ver direito na imagem, ele começa a fazer massagem cardíaca no Dominic no chão, cara. Meu Deus do céu. Ai, cara, AJ Styles sensacional nessa field. Depois o Dominic atravessa o ringue, o AJ Styles também resolve atravessar o ringue para sair atrás do Dominic, sei lá por quê. Mas isso acaba abrindo as portas para a Lyra. Ela vai fazer o tag, a Becky Lynch puxa ela pela perna, e aí
acontece uma sequência de situações, a Bayley e a Roxanne fazem uma sequência de tentativas de pinfall. A Bayley acerta o Bailey to Belly na Roxanne Perez, só que quando ela foi jogada na corda pela Roxanne, a Raquel fez um blind tag. E aí a Raquel entrou no ringue, a Bayley foi pro pinfall na Roxanne, mas ela não era a lutadora legal. A Raquel Rodrigues entra no ringue e aplica o Terrana Bomb na Bayley para o pinfall. Então, vitória da Raquel Rodrigues e da Roxanne Perez, que mantém o seu título e confirmam a luta no SummerSlam contra a Alexa Bliss e a Charlotte Flair. Uma luta de 15 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e um quarto. Foi uma boa luta. Se tivesse rolado até o final, teria tido uma nota maior. As interferências foram legais, mas atrapalharam um pouco. E elas acabaram sendo ofuscadas pela história do Dominic Mysterio e do AJ Styles. Mas, assim, foi um ofuscamento que foi plenamente aceitável, porque continua alavancando essa história aí do pessoal, do Dominic com o AJ. Então, pra mim, sem problema nenhum. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Sami Zayn e o Karrion Kross, que foi uma luta boa. Tá? Os dois usando vários golpes de força, e o Sami Zayn é um cara forte, apesar de não parecer, ele é um cara forte, ele deu um suplex no Karrion Kross, e sim, o Karrion Kross tomou bump, tá? Muita gente, tem um meme aí, né, que o pessoal corre dizendo que o motivo pelo qual o Karrion Kross não é empurrado pela WWE é que ele não toma bumps, né? Bumps é quando ele bate de costas no chão, ou de cara e tudo mais, tomando o golpe do adversário. E a gente viu nessa luta que sim, o Karrion Kross ele toma bumps, tá? Foi uma luta normal. No final, a Scarlett, o nome dela é Scarlett Bordeaux, né? Mas a Scarlett pegou um pedaço de ferro debaixo do ringue, guardou. O Sami Zayn aplicou o Exploder Suplex no corner. Quando o juiz foi ver ele, a Scarlett passou o pedaço de ferro porque era um cross. A Scarlett puxa a perna do Sami do outro lado do ringue, o que chama a atenção do juiz. Quando o juiz está reclamando ali com a Scarlett, o Sami Zayn vai para o Helluva Kick, só que quando ele vai para o Helluva Kick, o Karrion Kross pega o ferro, acerta as costelas do Sami Zayn, joga o ferro fora, vai para o pinfall. Aí o juiz vê e aí o Karrion Kross vence a luta. Vitória de Karrion Kross, uma luta de 10 minutos, que eu dou 3 estrelas. Foi uma boa luta de televisão, com uma vitória roubada para manter a história. E com certeza eles vão se enfrentar de novo, porque segundo um segmento que o Karrion Kross postou hoje nas mídias sociais dele, numa conversa com a Scarlett na arena, a história não acabou porque o Sami Zayn ainda não falou que ele é um mentiroso e que o Karrion Kross estava certo o tempo todo. Depois disso, nós tivemos o encerramento da situação do Dominic, né? O Dominic foi conversar com o médico, estava numa sala, né? Aí o médico sai dessa sala, o Adam Pearce e o AJ Styles ansiosos, ele fala que precisa preencher uma papelada ainda, o que faz o AJ Styles e o Adam Pearce se irritarem, só que aí o Dominic vem do nada, acerta o cinturão pelas costas do AJ Styles, ele lê a papelada, fala que está liberado e diz que vai ver o AJ Styles no SummerSlam. Então, teremos AJ Styles e o Dominic pelo campeonato intercontinental e o que dizer, né? Foi uma construção excelente dessa história. O AJ Styles, como comédia, como lutador de comédia, perseguindo o Dominic, foi muito legal, mas ao mesmo tempo ele é um lutador sério no ringue. Então foi bem interessante ver essa história toda. Eu acho que foi uma das lutas que uma melhor construção. Aliás, o SummerSlam todo só teve luta bem construída, na minha opinião, né? Tirando o Drew McIntyre e o Randy Orton lá com o Jelly Roll e o Logan Paul, pareceu meio jogado. Todas as outras lutas tiveram boas construções e eu tô bem hypado para esse SummerSlam, confesso para vocês. Depois disso, tivemos a luta da Io Sky e da Stephanie Vaquer. E foi um lutaço, né? As duas se jogando para tudo que é lado, como já era esperado, usando a técnica. A Stephanie Vaquer foi para o SVB algumas vezes, mas não conseguiu. A luta teve um bom tempo, tá? E a Io Sky mandando missile drop kick, a Stephanie Vaquer dando cabeçada, chegou a aplicar o Devil's Kiss no apron e depois rolou para dentro do ringue para aplicar no ringue. Quando a Stephanie Vaquer estava com o upper hand, ou seja, estava com a vantagem, depois de aplicar um reverse suplex da terceira corda na Io Sky, onde a Io Sky caiu de cara no chão, os Secret Harvest apareceram na rampa, né, a Pepper Nive e a Alba Fire. Isso chamou a atenção da Stephanie Vaquer, que ficou olhando para elas, e aí a Chelsea Green veio do nada por trás e acertou a Stephanie Vaquer
gerando a desclassificação. Então, vitória da Stephanie Vaquer por desclassificação, uma luta que teve 15 minutos e que eu dou 3 estrelas e 3 quartos, 3 estrelas,75. Foi uma luta muito boa das duas. A interferência tirou um pouquinho da nota, mas ela foi compreensível. Depois disso, ainda tivemos o ataque da Naomi em cima da Io Sky. Esse ataque aconteceu depois da Chelsea Green e do Secret Harvest atacarem a Stephanie Vaquer. Aí, eventualmente, a Stephanie e a Sky se recuperaram, começaram a atacar o Secret Harvest, mas aí a Naomi veio, atacou a Stephanie Vaquer jogando ela para fora do ringue e começou a estraçalhar a Io Sky no ringue. Nisso, nessa confusão toda, a Chelsea Green também apareceu. Eis que a Rhea Ripley veio e salvou o dia. A Rhea Ripley despachou a Naomi, atacou a Chelsea Green, e aí as três elas se alternaram. A Stephanie Vaquer deu um super kick, a Io Sky deu um super kick, e a Rhea Ripley acertou um Riptide na Chelsea Green. E aí as três ficaram por cima e se mostraram para o público. Eu confesso que eu gostei de ver a Chelsea Green sendo colocada no mesmo patamar dessas três. Eu acho que a Chelsea Green sendo colocada no mesmo nível dessas lutadoras, e vai ser bom pra Chelsea, porque tá elevando ela meio que para um posto de main eventer. Então, vamos ver se eles vão colocar a Chelsea como uma main eventer vilã no Monday Night Raw, porque hoje em dia efetivamente só tem a Naomi, então a Chelsea Green entrando como uma segunda vilã aí seria legal. E já começa a apontar um cenário dela poder lutar com essa galera aí. Eu acho que vai ser muito bom. E a gente sabe que a Chelsea Green luta bem, né? Agora, isso me denota que, de repente, a Chelsea Green está sendo migrada para o Monday Night Raw, né? Aquela coisa que a gente tem visto ultimamente, os lutadores indo de um show para o outro como se nada tivesse acontecendo, né? A Chelsea Green, que era do SmackDown, agora aparecendo no Raw. Vamos ver se efetivamente a Chelsea Green vai ser agora do Monday Night Raw. A gente vai ter que ver essa história aí. Eu acho que o draft foi pro espaço, né? Assim, draft pra quê, né? Os lutadores estão trocando de brand pra tudo que é lado. Mas enfim, depois disso nós tivemos o Paul Heyman vindo pro ringue pro segmento final, que era uma conversa com o Roman Reigns, né? Ele disse que ele estava do lado do futuro da indústria, que era o Bron Breakker e o Bronson Reed. Afirmou que antes de continuar ali precisava tirar algumas coisas do peito, mas antes de ele falar, apareceu o chefe da tribo, né? O chefe da tribo veio pro ringue. O Bron Breakker começando a ir para cima do Roman Reigns e o Paul Heyman e o Bronson Reed segurando o Bron. O Roman Reigns apareceu, né? E aí o Paul Heyman diz o seguinte, ó, ele diz pro Roman que ele não queria ser desrespeitoso, que ele jamais gostaria de parecer desrespeitoso ou grosseiro como alguém nascido no Texas. Ele afirma que o Seth Rollins vai ficar afastado por um bom tempo e ele queria cobrir o vazio de liderança que tinha ali no grupo. Então ele convida o Roman Reigns para se unir ao Paul, falando que, olha, se você se unir a mim, você vai ganhar esse grupo aqui junto, né? E aí ele fala que o Roman sempre vai ser sua família porque ele ama o Tribal Chief, né? Então ele vai lá, ele faz a mãozinha assim, né? E tudo mais. Isso, o Roman Reigns chega e fala, olha, antes de mais nada, H-Town, me reconheçam. O público levantou a mão e aí o Heyman levantou a mão também, né? Levantou o dedo. E assim, é disparate, né? O Paul Heyman convidar o Roman Reigns para se unir a ele depois do Paul Heyman ter traído ele na WrestleMania alguns meses atrás, né? Mas enfim, o Roman fala, olha, alguns anos atrás eu diria que essas foram palavras sábias de um homem sábio, mas você não é mais um homem sábio, você é só um idiota. Aí, quando ele fala isso, o Bron Breakker começa a ir pra frente, de novo o Paul Heyman segura ele, o Roman se vira pro Bron e fala, ô Júnior, fica calma aí, tá? Fica quietinho na tua aí. E ele diz, olha, o Paul Heyman vai acabar levando crédito quando você virar o homem por aqui, você virar o cara por aqui. Foi exatamente o que ele fez com o Roman Reigns, mas o Paul Heyman não criou o chefe da tribo. Ele é o chefe da tribo porque o público ainda o reconhece, né? O que faz novamente o público gritar o nome dele. Ele continuou dizendo que ele foi o maior campeão que já pisou naquele ringue, que o Paul Heyman teve um papel nisso, mas não em ele manter o título. Quem realmente o ajudou foram os Usos, o Solo Sikoa e até o Sami Zayn, né?
E o Roman diz que ele perdeu o título após 4 anos, foi para casa cuidar do futuro da Bloodline. Quem era o futuro da Bloodline? Os 5 filhos dele. Né? O Roman Reigns tem 5 filhos. E aí ele acusa o Paul Heyman de achar que a Bloodline era apenas um grupo de luta livre, né? Apenas um stable, né? Uma facção. Mas para o Roman, Bloodline foi obra de Deus e não pode ser criada. E novamente o Braun vai para cima e ele chega novamente e fala: ô filhão, se afasta tal. E aí o Roman fala: olha, o Paul Heyman, ele era mais do que um parceiro de negócio, um amigo da família. Ele era uma família escolhida. E o que ele fez? Ele jogou isso tudo fora para se aliar ao melhor amigo, né, que seria o CM Punk. E aí ele termina falando: olha, você não acabou com a Bloodline, quem fez isso foi esse idiota aqui, né, o Paul Heyman. E aí o Braun resolve se colocar na frente, pega o microfone e começa a falar. Né? E aí a gente se surpreende com isso, né? E o Braun tá melhorando no microfone, isso é um fato. Ele fala que ninguém mais quer o Roman Reigns por ali, que ele é notícia velha, é o cachorro velho, ele era relevante há 5 anos atrás, diz que ele está ocupando espaço no ringue do Braun e garantiu que o Paul Heyman jamais o trairia porque o Braun tem valor para a WWE. Ele fala que o Roman Reigns não vale mais nada, ele é o Big Dog, ele é o Top Dog, ele é o futuro da WWE, ele é o homem agora e ele pede para o Roman Reigns fazer o que ele faz melhor, virar as costas e ir embora. E aí o Roman, ele chega a virar de lado, ele vira e fala assim: cara, olha só, eu não ouvi uma palavra desse lixo que você falou. Ele joga o microfone para cima do Braun e acerta um Superman Punch. E aí, meu amigo, começa a batalha, né? O Roman Reigns vai para cima do Braun, mas os números acabam sendo maiores contra ele. O Braun Breaker aplica um Spear. O Bronson Reed começa a esmigalhar o Roman Reigns no ringue. Quando eles posicionam o Roman Reigns para o Bronson Reed aplicar o Tsunami, eis que toca a música de Jey Uso. Ele entra no ringue, acerta o Braun Breaker e depois ele e o Roman Reigns aplicam esse Spear em estéreo. Né? Um desses Spear foi bom, o outro foi ruim. Imaginem quem fez o quê. Vocês sabem muito bem quem foi que mandou o Spear ruim. Enfim, com a cena do Roman Reigns e do Jey Uso no centro do ringue, o show terminou. Bom, algumas colocações. Primeiro, sobre esse segmento final. Eu já desconfiava que seria uma luta de duplas, Roman Reigns e Jey Uso contra Bronson Reed e Braun Breaker. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu achava que era o mais lógico para poder colocar o Jey Uso no show, porque o Jey Uso estava sem luta para o show. Né? Se fosse apenas o Roman Reigns versus Braun Breaker, o Jey Uso ele não teria uma luta e, cara, o cara é um main eventer na companhia, então jamais eles deixariam ele sem luta pro SummerSlam. Eu acho que vai ser uma boa luta, eu acho que vai continuar a história e a ausência do Seth Rollins pode acabar denotando em alguma coisa se a lesão dele realmente foi kayfabe, porque é como a gente falou na live, o Seth Rollins ele tem 2 caminhos. Ele pode fazer o cash-in no Cody Rhodes, com o Cody Rhodes vencendo o Cena, e aí ele faz o cash-in no Cody e mantém uma feud com o Cody até o WrestleMania 42, ou ele pode fazer o cash-in no CM Punk, né, mantendo a feud dele com o CM Punk por mais um tempo. Isso denota que pelo menos um dos títulos do Campeonato Mundial trocaria de mãos caso a lesão do Seth Rollins seja kayfabe. Se não for, aí é outra história. Tá? Mas enfim, eu acredito que a gente vai ter uma boa SummerSlam. Essa luta foi confirmada, não foi confirmada ainda, mas vai ser confirmada para o SummerSlam. E a luta que foi confirmada foi AJ Styles e Dominic pelo Campeonato Intercontinental. Até agora a gente parece que tem 8 lutas, com essa luta de duplas aí devem ser 9. E restariam aí mais umas 3 para serem colocadas, porque a WWE deve colocar aí 12 a 14 lutas no SummerSlam. Então no SmackDown da próxima sexta-feira a gente deve ter mais lutas sendo marcada aí. Enfim, a minha nota pro show é uma nota 8. Eu achei que foi um bom show, né? Um show que teve várias histórias sendo alavancadas e não teve uma história que pareceu jogada no show inteiro. Todas elas tiveram alguma lógica, todas elas apontando para o SummerSlam, ou então para o Clash in Paris, que é o caso da Stephanie Vaquer, e eu achei muito legal. Eu acho que a WWE está acertando a mão nas histórias. O que ela fez de errado para WrestleMania,
ela está fazendo de certo agora para o SummerSlam. E tá ficando na cara que a WWE claramente ela estava fazendo um trabalho de longo prazo com algumas feuds apontando para o SummerSlam. Então por isso que as coisas pareceram meio jogadas para o Night of Champions e também para o Evolution. Eu acho que é interessante a gente ver a WWE trabalhando dessa forma e vai ser muito legal ver esse SummerSlam. Eu tô muito hypado para esse show e nós teremos live sim, antes que vocês perguntem. Nós vamos ter live na semana do SummerSlam, na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda. Que Deus cuide da minha voz, porque não será fácil, beleza? Então, esse foi o nosso resumo do Monday Night Raw. Eu quero saber a opinião de vocês, porque vocês podem aparecer no Sincerão da Galera, dependendo da opinião de vocês. Lembrando, uma opinião por tópico, sejam bem polêmicos para que eu possa reagir à opinião de vocês. Tranquilo? E não continuem a ajudar o nosso canal a ser divulgado pelo YouTube, assistindo e maratonando os nossos vídeos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.